Meus irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Só uma recapitulação também, né? Nós estamos estudando a nossa confissão de fé com o objetivo primário da gente entender aquilo que nós cremos, certo? Quando eu pensei particularmente, né, em estudar a confissão de fé, foi justamente como a gente está plantando a igreja, e é uma igreja nova, então entendi por bem a gente entender aquilo que nós cremos, porque, por exemplo, o membro, quando ele se torna membro da igreja, ele subscreve a confissão, que são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. E estudar a confissão de fé, gente, é também estudar a Bíblia, certo? É estudar a Bíblia. Por quê? Porque nós estamos estudando a interpretação, né, da Igreja Presbiteriana da Bíblia. É isso, tá? E aí, nesse tempo, a gente está realmente dedicando-se ao estudo. O estudo da confissão de fé, ele não é monotemático, não é apenas um tema, tá? O estudo da confissão de fé, ele tem vários temas. Nós já estudamos acerca da doutrina da Escritura, né? Estudamos acerca da doutrina dos decretos de Deus, onde entra a predestinação. Estudamos a doutrina do pacto, que é a doutrina dorsal, né, da nossa teologia. Estudamos a questão do livre-arbítrio. E agora, irmãos, nós estamos estudando a questão da salvação. Nós vimos vocação eficaz, né, o que é a vocação eficaz. Vimos a questão da conversão e o arrependimento, que foi domingo passado. E hoje nós vamos estudar uma doutrina muito basilar, que é a doutrina da justificação pela fé. Essa é uma doutrina muito importante, porque é a doutrina, de fato, do nascedouro, digamos assim, das igrejas evangélicas oriundas da reforma protestante, tá bom? Então vamos para o texto bíblico, primeiramente, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Veja o que diz a palavra de Deus. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós estamos aqui para estudar a Tua palavra. Estamos aqui para compreender melhor a Tua palavra. E agora, Deus, essa doutrina tão importante da Tua palavra, que é a justificação. Nos dá entendimento, nos dá clareza. Tem misericórdia de nós, para que também, Pai, essa palavra, essa doutrina seja prática na nossa vida. Seja consolo do Senhor e direção do Senhor para nós. Assim nós oramos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a nível de introdução, a justificação pela fé foi um dos pilares da igreja. O conceito de que a salvação é uma somatória do esforço humano e da disposição divina, uma parceria entre fé e as obras, está em total desacordo com o ensino das Escrituras. A salvação é pela graça mediante a fé e não o resultado das obras, nem mesmo da adição de fé mais obras. O texto que nós lemos trata basicamente sobre isso. Veja o que diz o apóstolo Paulo: não me envergonho do evangelho. Então Paulo não tem motivo de se envergonhar. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você já tem aí o termo da fé, aquele que crê, a salvação de todo aquele que crê. E Paulo então vai apresentar duas
categorias. Primeiramente, o judeu, e em segundo, o gentio. Porque Paulo diz: todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro do judeu? Porque Deus primeiramente se revelou para o povo de Israel, para a nação de Israel. Primeiro do judeu. E Jesus veio justamente para salvar o seu povo, no sentido de primeiro o judeu. Lembra de João 1? Veio para os que eram seus, ou seja, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E o todos aí são os gentios. Então ele veio para o povo judeu, primeiro o judeu e depois o gentio. Isso é tão importante porque as missões que acontecem em Atos acontecem nessa metodologia. Por exemplo, o evangelho se revela primeiramente em Jerusalém. Jerusalém vai para Samaria, aliás, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas quando a gente olha Paulo indo até os confins da terra, pregando o evangelho fora dos limites geográficos de Jerusalém e de Israel, você percebe que Paulo primeiramente prega o evangelho em uma sinagoga judaica. E os judeus ouvem o evangelho, depois Paulo é rejeitado na sinagoga e depois ele prega para os gentios, para os gregos. Gentios são aquelas pessoas que não fazem parte da nação de Israel ou que não é judeu. Então, o mundo fora o judeu é gentio. Então, para a cultura da época, nós seríamos considerados gentios, tá? Os gregos eram considerados gentios. Então, essa estrutura judeu e gentio permeou também a missiologia de Paulo. Ele prega para a sinagoga, prega para o judeu e depois prega para os gentios. Isso mostra também a relevância da mensagem para todas as nações. Não é somente judeu, não é somente gentio. O contexto da época mostra que havia uma rixa muito grande do judaísmo legalista que não aceitava gentio entrando na igreja. Então você vai perceber muito esse contexto no Novo Testamento. Os judeus crentes rejeitando os gentios crentes. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele exortou o apóstolo Pedro, porque Pedro se comportava de uma maneira com os gentios, mas quando chegavam os judeus de Jerusalém, ele se comportava de uma outra maneira. Isso está registrado, irmãos, na carta de Paulo aos Gálatas. Então você percebe que no contexto havia, digamos assim, essa dificuldade semítica, né? Do povo semítico, do povo judeu, com dificuldade de receber os crentes gentios. É por isso que há tendência, a ênfase, quando o Novo Testamento utiliza a palavra mundo ou todos, é justamente para combater essa divisão que havia entre os judeus e gentios. Então, quando diz assim a Bíblia, Deus amou o mundo, ele está se referindo a gente de toda tribo, língua, povo e nação, ou seja, judeu e gentio. Quando Paulo diz, por exemplo, que a graça se revelou salvificamente a todos os homens, Paulo está combatendo essa ideia de separação entre judeus e gentios. Essa ideia que é muito corroborada pelo livro de Apocalipse, que diz que ele separou, comprou para si gente de toda tribo, língua, povo e nação. E aí a gente já pode aqui identificar de que o mundo, quando o Novo Testamento utiliza a palavra mundo, todos, não se refere a cada indivíduo da humanidade, mas se refere a uma questão global, geral, universal ou católica, no sentido de que tem gente que é amada por Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Gente judeu e gentio. Esse é o contexto. E aí, portanto, Paulo afirma no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele não se envergonha, por quê? Porque a justiça do Senhor se revela no Evangelho. O que é Evangelho? É a boa notícia. Literalmente o termo Evangelho significa boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova de que Deus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1 fala sobre isso. Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Esse povo que não se refere apenas a judeu, mas primeiramente o judeu e depois
o gentio. E não se refere a uma etnia, mas gente dentro dessa etnia. Porque nem todos os judeus creem, e nem todos os gentios creem. Mas gente dentro da etnia judaica crê, como também gente gentílica, digamos assim, também crê no Senhor Jesus. E essa justiça se revela no Evangelho, porque a boa notícia é essa, que Jesus Cristo veio para satisfazer a justiça do Pai. Qual é o problema aqui apresentado, que é desenvolvido pelo apóstolo Paulo em Romanos 2, em Romanos 3, em Romanos 4? É que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Versículo 18, veja aí. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, o problema da justiça é apresentado logo no versículo 18. Deus está irado contra pecadores. Deus está irado contra a impiedade dos homens. Deus está irado contra a pecaminosidade de pecadores. E vai, portanto, lançar pecadores ao inferno. Porque diz a palavra que o salário do pecado é a morte. E a morte não é simplesmente uma morte física, mas uma morte eterna e espiritual. E Paulo, portanto, vai abranger todos os homens, tanto gentios, a partir do versículo 18, como também judeus legalistas, a partir do capítulo 2, do versículo 17. Veja o que diz o versículo 17. Se, porém, tu que tens sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e provas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz que se encontram em trevas. Versículo 20. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizeis que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos que lhes roubas os templos. Tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele olha também para os judeus legalistas dizendo, não são apenas os gentios depravados, porque ele fala dos gentios no capítulo 1, que se relacionam, né? Homem com homem, mulher com mulher, e Deus entregou, a ira de Deus está sobre eles. E aí Paulo agora olha para os judeus e fala, vocês judeus legalistas, vocês também são indesculpáveis, porque o nome de Deus é blasfemado por vossa causa entre os gentios. Ele vai, portanto, delimitar ainda mais a questão, e ele afirma no versículo número 10 do capítulo 3. O que é que diz aí? Como está escrito, versículo 10 do capítulo 3, vamos lá? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Nem vocês, judeus, que se gloriam da lei, vocês não são justos. E não há nenhum justo, nenhum sequer. Versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não tem ninguém que consiga entender Deus por si só, e ninguém que busque a Deus verdadeiramente. Versículo 12. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, gente, Deus está delimitando o assunto aqui, dizendo, não existe nenhum capaz de buscar a Deus, de entender a Deus, de fazer o bem. Todos são indesculpáveis, e a ira de Deus vai cair sobre todos por causa do pecado de todos. Como é que Deus aceita um pecador? Por ele mesmo, não. Como é que alguém vai morar no céu? Pela atitude do pecador, nenhuma atitude do pecador pode comprar o céu. Ele nem entende. É por isso que no versículo 23 diz assim, capítulo 3, Romanos, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, da intervenção de Deus, do poder de Deus. Está todo mundo na mesma condição. Aí veja o que diz então no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Aí começa Paulo desenvolvendo a justificação. Todo mundo é injusto para Deus, culpado, declarado culpado. Mas então a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ele é justificado, declarado justo e tem paz com Deus. Por que tem paz? Porque antes a gente tinha o quê? Tinha a ira. Romanos 1,18, a gente tinha o quê? Alguém pode ler Romanos 1,18? Pronto, a gente tinha o quê então? A ira de Deus era revelada do céu sobre todos. Impiedade e perversão. Aí Paulo vai dizer, todos nós somos pervertidos, ímpios, porque ninguém busca a Deus, ninguém faz o bem, ninguém faz nada bom. Então a gente era portador da ira de Deus. Mas quando a gente crê em Jesus pela fé, a gente é declarado justo, e então nós recebemos a paz de Deus. Paz com Deus, não mais ira, mas paz com Deus. O que essa paz promove? Relacionamento com Deus, acesso a Deus, reconciliação com Deus, vida com Deus agora, e também eternidade no céu, e não no inferno. Não é mais morte, mas é vida eterna. É por isso que a nossa confissão, olhe para a nossa confissão, vai descrever com muita maestria a doutrina da justificação. Veja o que ela diz. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. O que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Primeiro Deus chama, e depois Ele justifica. Alguém pode ler aí Romanos 8, 30, versículo 30? A esses também justificou. Pronto, veja. Primeiramente Deus chama o pecador. O pecador ouve o evangelho e o Espírito Santo chama esse pecador para se arrepender e crer. Qual é o nome dessa doutrina? Não, o chamado. Vocação eficaz. A gente estudou isso semana passada, né? Aliás, retrasada. A vocação eficaz. Então, primeiramente, ele chama vocação eficaz. Isso nos combate a ideia de qualquer tipo de salvação partindo de nós mesmos. Ah, eu decidi ser salvo, eu que fui à frente. Você, meu querido, você foi à frente, ou você decidiu, porque primeiramente Deus chamou você. Vocação eficaz. Então, primeiramente Deus chama e depois Ele fala o quê? Aos que chamou, a esses também justificou. Então, a sequência é justamente essa da nossa confissão. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Veja, nós somos justificados não porque Ele infunde em nós justiça em nós. Não porque Ele nos transforma em um ser justo, pleno, perfeito. Tem gente que se acha, né? Me converti, pastor, agora eu sou perfeito. Anda, parece que está andando em, né, diamantes. Tem menino, flutua. É o contrário, né? Veja, nós continuamos pecadores. Lutero diz, simultaneamente, pecador e justificado. Continuamos pecadores, mas a justiça que recebemos não é infundida em nós. A gente não se torna um ser justo. Claro, o Espírito Santo habita em nós, a gente vai caminhando em santidade, procurando lutar contra a injustiça. Mas a gente não é pleno em justiça. Mas o que acontece? Ele nos declara justo. Por quê? Porque aquele que é pleno em justiça se tornou nosso representante pela fé. Então diz a nossa confissão, né? Veja. Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer
ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles receberam e se firmam nele pela fé, que não tem em si mesmo, mas que é dom de Deus. Isso aqui é chave, olhem, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo. A palavra imputando-lhes é creditando-lhes, dando crédito, colocando sobre, tá? Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, já está, né, aí Romanos 5, versículo 18. O que é que diz aí? Alguém pode ler bem alto, né, para todo IPBU ouvir. Vamos lá. Assim como por uma só ofensa veio o juízo, ou seja, a ofensa de Adão, o pecado de Adão, então todos nascem em pecado e cometem também pecado, e vem o juízo é a ira de Deus, é o inferno, é a condenação eterna. Assim também, versículo 18, a parte B, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Né? Primeiramente não vem a graça, primeiramente vem a justiça satisfeita, por um só ato de justiça. Quem foi que fez a justiça? Quem foi que realizou a justiça por nós? Quem foi que deu um ato de justiça? Cristo. Não apenas no Calvário, mas obedecendo. Ele foi perfeito. Ato de justiça, perfeito, retidão. Ele também morreu para satisfazer a justiça de Deus pelo pecado do seu povo. Ele realizou, portanto, um ato de justiça para apaziguar a ira de Deus e satisfazer aquilo que a lei pede e exige, para que então aqueles que creem possam receber a graça do Senhor. É por isso que a salvação não é de graça. É pela graça, é por meio dela, mas não é de graça. Por que não é de graça? Porque alguém realizou uma justiça. Sabe por que não é de graça? Porque o teu pecado, a tua falha, te leva para o inferno. Mas teve alguém que não falhou, que obedeceu a Deus nos mínimos detalhes, que não desobedeceu nem em pensamento, nem em palavras e nem ações. Veja, teve alguém que foi justo o tempo todo, em toda a sua história, que não teve pecado, para te representar, e morreu ainda pelo teu pecado para te representar. Isso é uma justiça, isso é um sacrifício. Então o conceito de salvação pela graça não quer dizer que é de graça. Entende, irmãos? Eu não posso dizer, eu sou salvo de graça. Como se Deus exige de você perfeição? Como se Jesus morreu para você receber a graça? Então a graça, ela não é uma graça barata. Não é uma graça desprovida de sangue. Não, teve sangue, teve perfeição, teve obediência plena, completa. Por um só ato de justiça, então vem a graça. É por isso que Paulo diz no versículo 1: se eu creio em Jesus que realizou esse ato de justiça por mim, se eu creio em Jesus que Ele é o meu representante, Ele em obediência e em sacrifício pelos meus pecados, se eu creio nele, Ele se torna o meu representante. E eu sou declarado justo pela justiça que Ele tem, não pela minha, mas pela justiça que Ele tem. O Pai olha para nós, então, e para aquele que crê, e não nos vê, mas vê Cristo. É por isso que Paulo diz o tempo todo: somos abençoados em Cristo, santificados em Cristo. Nós somos em Cristo. Atenção, a fé assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra, né, de amor. Aquilo que Tiago fala, né? A salvação é pela fé. E Tiago fala: a fé sem obras é morta. Então a gente diz na teologia que a salvação é unicamente pela fé, mas ela não está só.
Porque a evidência dessa fé são as boas obras que você realiza. Que boas obras são essas? Obediência à lei de Deus, em tudo. Boa obra não é caridade. Inclui ajudar o necessitado. Mas boa obra é obediência à lei do Senhor. Deus pede para você adorar a Deus no domingo, você vem adorar a Deus no domingo. Deus pede para você orar, você tem que orar. Deus pede para você evangelizar, você evangeliza. Deus fala para você contribuir na igreja com dízimos e ofertas, a gente contribui. Deus pede para você ser misericordioso para com o seu próximo, justo, compassivo, você faz. Deus pede para você ter domínio próprio, você realiza. Deus pede para você manifestar amor para com o seu próximo, você faz. Deus pede para você educar os seus filhos de uma maneira, você educa. Deus pede para você ser um marido de amor sacrificial, como Cristo chamou a igreja, você faz. Deus pede para você, mulher, ser uma esposa submissa ao seu marido, assim como a igreja é ao seu Senhor, e você então faz. Boas obras é a lei de Deus. Qual é a evidência que você é salvo? Qual é a evidência da sua salvação? São as boas obras. Essa ideia de que eu sou salvo pela fé e posso ter uma vida de qualquer jeito, porque a minha justiça aliás, a minha justiça é a justiça de Cristo, então Ele é meu representante e posso viver de qualquer jeito. Isso mostra que você não tem a verdadeira fé. Por quê? Porque a verdadeira fé vai te levar às boas obras. O que é a justificação? A justificação é um ato legal, judicial e declaratório de Deus, no qual Ele declara sobre a base da justiça de Cristo que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Você crê em Jesus, é justificado. O que significa? Ato legal, judicial e declaratório, de que Ele declara sobre a base da justiça de Cristo que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador, o pecador que creu. Então, tudo que é exigido de você, Deus tem satisfação porque você tem fé em Cristo e Ele já fez tudo por você. Segundo, a justificação não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. Não acontece dentro de nós, mas fora de nós. Por quê? Porque a justificação é um ato que Cristo realizou na cruz, um ato de justiça. Ele fez por nós. E então a gente tem fé nele e Ele nos declara justo. Diferentemente da santificação. Que a santificação é Deus agindo em nós, para a gente viver na prática das boas obras. A santificação. Já a justificação é diferente. Acontece fora de nós. É uma declaração do Pai para aquele que crê no Senhor como justo, que foi justificado. Terceiro, a justificação é um ato que acontece uma única vez. Não há graus na justificação. O homem é justificado por completo ou não é justificado em absoluto. E ela é instantânea, completa e final. É por essa razão que uma vez justificado para sempre. Paulo diz, Romanos, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Ponto final, acabou. Ah, pastor, eu vou pecar, sim, mas os seus pecados do passado, do presente e do futuro já foram apaziguados pelo sangue de Cristo. Você não está nele? Você vai pecar, até por pecados que você nem sabe que cometeu. Que você não vai ter consciência que você cometeu. E que por essa razão você não vai se arrepender deles. E não vai pedir perdão a Deus. Porque a sua mente não é perfeita. Eita, é mesmo, é. Aí o cara vai dizer, então, estou perdido. Tá, se você for basear em sua justiça própria, tá. Mas quando a gente crê, a gente está se fundamentando na justiça de Cristo. Completamente na justiça de Cristo. E isso não quer dizer, por sua vez, que eu não devo me arrepender dos meus pecados. Que eu não devo entender o que é pecado. Por quê? Porque a fé nos leva à prática das boas obras. As boas obras nos aproximam de Deus para compreender melhor a lei de Deus e praticá-la. E termos então abominação, nojo, tristeza contra o pecado. Quarto, pela justificação somos remidos da pena do pecado, perdoados e recebemos o favor de Deus. Ou seja, temos vida eterna e não morte eterna. A base da justificação é aquilo que nós chamamos de dupla imputação. Que a nossa confissão de fé também chama aqui, né? Cadê? Aqui. Imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo.
A base da justificação, portanto, é o que nós chamamos de dupla imputação. O que significa isso? Imputar é acreditar, né? Colocar. Veja, abra sua Bíblia em Romanos, está em Romanos já, né? Romanos capítulo 4, versículo 3, veja o que diz. Abraão, aliás, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. O que significa imputado para a imputação? Acreditou. Então veja, quando eu creio em Jesus, acontece uma dupla imputação. Primeira, Jesus está recebendo o meu pecado. Jesus está recebendo as minhas falhas. Jesus está recebendo todas as minhas transgressões, sejam aquelas conscientes a mim ou não. Ele está recebendo no Calvário tudo. Então, primeiramente, Cristo recebe essa imputação terrível dos nossos pecados. E segundo, Cristo recebe, aliás, nós recebemos a sua perfeita justiça. Veja, Ele recebe o nosso pecado. É imputado a Ele o nosso pecado. E pela fé, então, nós recebemos a sua justiça. Nós somos, então, justificados por causa da justiça dEle. Nós recebemos o seu sacrifício e recebemos, então, o perdão de Deus. Porque Deus aceitou o seu Filho. É a dupla imputação. Essa dupla imputação, portanto, é a base da nossa justificação em Cristo. Veja, então, o que disse um pastor, né, do século XVII, chamado John Flavel. Ele fala, a alma é a vida do corpo, né? O que traz vida ao nosso corpo é o nosso espírito que está dentro de nós aqui, a alma. A fé é a vida da alma, porque pela fé a gente recebe vida eterna. E Cristo é a vida da fé, porque a fé só faz sentido mediante alguém que é perfeito, justo, para que a fé encontre apoio. Porque a fé não é a causa, mas é o meio para receber a vida que procede, ou a justiça que procede de Jesus. A alma é a vida do corpo. A fé é a vida da alma. E Cristo é a vida da fé. Daí, irmãos, o ensino também do Antigo Testamento é que a salvação é pela fé. Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado para justiça. Abacuque diz, né? O justo viverá pela fé. Esse texto é usado por Paulo em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Como também em Gálatas, como também em Hebreus. Em Jeremias diz, o Senhor, justiça nossa. Então o Antigo Testamento também apresenta a mesma doutrina, a justificação pela fé. Ele é a nossa justiça. Há uma distinção entre justiça imputada e justiça pessoal. Porque a justiça imputada é aquela que nós recebemos pela fé com base na justificação, naquilo que Cristo fez por nós. A justiça pessoal, irmãos, é aquilo que nós chamamos de santidade. Nós vamos crescer em justiça, nós vamos crescer para praticar atos justos e vivermos diante daquilo que é justo. Diferentemente da justiça imputada, que é uma coisa só, é um ato judicial declaratório no pecador que crê no Senhor. E é sobre isso então que Calvino fala. É a fé sozinha que nos justifica. No entanto, a fé que justifica não está sozinha. Porque a justiça imputada, ela revela e caminha também para a justiça pessoal. Ou seja, eu sou declarado justo por Deus pela fé, ela é somente pela fé sozinha, mas ela não está sozinha, porque ela me leva à prática das boas obras. Sobre a fé, então, uma pergunta para os irmãos. É correto chamar a fé de uma condição da justificação, como frequentemente tem sido feito? É correto chamar a fé de uma condição da justificação, como frequentemente tem sido feito? Uma pergunta para os irmãos. E aí?
pessoal está entendendo até aqui a aula? Porque se você perdeu, se estiver voando, eu fico pensando, meu Deus, é que eu estou falando tanta coisa, ninguém está entendendo nada. Né? Olha, se você se não estiver entendendo, me procure, pelo amor de Deus. Fale comigo no WhatsApp. Manda mensagem para mim. Mas a pessoa está entendendo? Né? Sim. Eu não sei se é assim, porque a fé é a personificação, mas só que a gente não pode interpretar como se a fé fosse um ato nosso. A fé, Deus se coloca em nós. É nesse sentido. Porque a pessoa fala assim, eu tenho que ter fé, então eu tenho que ter uma atitude de fé. Então você termina colocando a responsabilidade no homem pela justificação. Mais ou menos. A justificação é a obra de Cristo. Obra de Cristo. A palavra aí seria a condição, mais meio. Porque quando você fala condição, parece que a fé é um requisito, pré-requisito, assim. Eu tenho que ter a fé, não como um instrumento para a justificação. Perfeito. Perfeito. Vocês estão de acordo aí. Porque, veja, dado o sentido de pela fé, porque a gente vai usar sempre o termo bíblico, porque o termo bíblico é pela fé, o tempo todo, pela fé. Efésios, Romanos 1:17, pela fé. Dado o sentido de pela fé no original grego, é mais acurado falar de fé como um instrumento do que uma condição da justificação e salvação. Porque uma condição geralmente denota uma qualidade meritória, por amor, a qual o benefício é conferido. Somos justificados não meramente pela fé, mas pela fé em Cristo. Não por causa daquilo que a fé é, mas por causa daquilo que a fé se apega e recebe. Então, a fé, ela não é a razão, a condição para ser salvo, mas ela é um instrumento, ela é um meio. Não basta apenas ter fé, mas basta ter Cristo, e para se apropriar de Cristo é pela fé. Então é o canal, é o instrumento. A fé não expia a culpa, e nem o pecado, né? Não remove o castigo. Ela é o instrumento de apropriação dos benefícios da redenção. Aí sim, o instrumento para se apropriar daquilo que Cristo fez. O perdão, a culpa, a condenação e por aí vai. Conclusão, irmãos. Comentando o texto de Romanos 1:17, David Stilwell diz o seguinte: Paulo considera a fé não como a causa da justificação, mas como a mão vazia e estendida que recebe a justiça ao receber Cristo. E por fim, uma frase bastante interessante de João Calvino, ele afirma: comparamos a fé a uma espécie de vaso, pois a não ser que cheguemos vazios e com a boca de nossa alma aberta para buscar a graça de Cristo, não somos capazes de receber a Cristo. Então a fé é tipo esse instrumento que se apropria de Cristo, considerando que não tem nada em nós para se apropriar, porque não tem justiça meritória nenhuma em nós. Então considera isso, então a gente está vazio como um vaso aberto para se apropriar, se apegar unicamente àquilo que Cristo fez por nós, àquilo que Cristo é por nós. Então essa é a doutrina da justificação. Amém? Queria abrir, irmãos, para perguntas.